Cadê você, mulher? Chegamos! Olá, meus amores, boa noite. Estamos ao vivo e a cores, eu no Rio de Janeiro, num calor de 40 graus, que eu estava reclamando que semana passada era um frio danado e agora o verão chegou para ficar, espero eu. E em São Paulo, a queridíssima, dificílima, que eu corri atrás dela, ela é psicanalista, ela é especialista em torno de borderline e amor patológico. Meu Deus, estou doida para saber tudo, entender tudo. Tati Hades, bem-vinda, obrigada, viu? Oi, querida, obrigada, viu? Muito obrigada pelo espaço, por eu estar podendo falar de um tema tão importante e que a mídia tem tanto preconceito, sabe, Antônia? Deus, Tati, importantíssimo, eu que lhe agradeço. Eu espero hoje estar podendo ajudar muitos dos meus seguidores, muitos dos meus inscritos aqui. E apesar de que tanto o Instagram quanto o YouTube, de uma semana para cá, tá terrível de audiência, mas aí depois ele volta, entendeu? E vai, e fica lá, e melhora. Eu vou ficar a semana inteira indicando essa live para as pessoas. Gente, olha, eu pedi para a Tati colocar aqui o arroba dela, do Instagram dela, para depois vocês irem lá e seguirem a Tati, porque ela me prometeu, inclusive uma amiga nossa em comum, que a nossa amiga vai cuidar do Instagram dela, porque ela trabalha tanto, ela está com a agenda cheia, e o Instagram, ela não tem tempo de cuidar do Instagram. Eu falei para ela que hoje tudo gira em torno do digital, das redes sociais, porque por mais que a agenda esteja cheia, sempre tem alguém precisando de ajuda e tal. E ela já prometeu que se vocês forem lá seguir ela vai sim cuidar da rede dela, melhorar e botar um encher de informações lá. É o seguinte, gente, eu queria contar uma coisinha para vocês. Sueli Rodrigues, boa noite aqui da Inglaterra. Um beijo, meu amor. A Diva Oliveira está na Espanha. Quem mais? Temos aqui Inglaterra, Espanha. É isso. Deu uma parada aqui, deixa eu ver, vocês. Enfim. Gente, é o seguinte, podia melhorar a escrita do texto de apresentação. Horríveis os erros de português. Bom, de cara não fui eu, Carlos, Charles. Dudu, vamos ver aí o que foi que você fez de sinopse, por favor, e vamos melhorar, que as pessoas estão reclamando. A Célia Barreto está em Natal, a Patrícia está na Califórnia, a Maria Arbex está em BH, o Juca está no Rio de Janeiro, a Célia está em Natal, o Valmir está em Santa Catarina, o Ricardo está em Betim, Minas Gerais. Olha que maravilha. Que legal, que bacana. Olha o que a internet nos proporciona, Tati. Sim, sim, isso é muito legal. Eliane Sal está em Araraquara e a Juliana Meirelles está em Goiás. A Juliana, cadê? A Ana Paula está nos Estados Unidos. A Ivana Nadal está em Portugal. Oh, meu Deus! Filadélfia, Ana Paula. Uau! O que tem de brasileiros que moram fora do país, que são meus seguidores e que estão sempre aqui me acompanhando. E por falar na gringa, gente, eu queria aqui hoje eu dei uma estudada bastante, me deu aprofundada aqui nesse assunto do borderline, e aí eu vi os nomes de artistas hollywoodianos que se declararam, que vieram a relatar o seu transtorno de borderline, que é, pasmem, olha, já lá naquela época, Marilyn Monroe, tá? Depois foi constatado que o transtorno dela era borderline. Woody Allen, Kurt Cobain, Jim Carrey, Winona Ryder. Aliás, o Winona Ryder, que a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, Tati, ela foi pega lá atrás, roubando na Harrods, em Londres. Isso tem a ver com o transtorno dela, Tati? Pode ter a ver, sim, essa falta de limite, né? Essa falta de limite que eles têm pode ir de diversas formas. Porque e ela fez um filme. Desculpa, Antônia, eu acho que ela fez um filme onde ela fazia uma borderline. É? Se eu não me engano, A Garota Interrompida. Era com ela e a Angelina Jolie, que fazia uma psicopata. A Angelina Jolie também se declarou Também se declarou borderline, exatamente. Britney Spears, Lindsay Lohan, todas. Acabei de ver um filme bobinho que eu queria dormir bem, assim, e às vezes, por exemplo, eu tô vendo a última temporada de Elite, comecei a ver ontem, e quando eu vi já era quase 4 da manhã, e aquilo me atormentou tanto, porque são jovens problemáticos, né, envolvidos com droga,
sexo, droga e rock and roll o tempo inteiro, os pais que não dão limite, são pais ricos, por isso que o nome da série é Elite, né? E tem 2 brasileiros participando dessa temporada, e eu queria ver. E aí, aquilo ali acho que me agitou e eu dormi muito tarde. E que ali tem muita gente com borderline, com certeza. E a Antônia é uma pessoa que eu identifiquei assim de cara, né? Foi a André Surak. Antes dela falar do diagnóstico, eu já vendo e percebendo, sabe, essa impulsividade dela, essa forma dela se transformar em várias pessoas, né? Quer dizer, um dia é a mulher muito sensual, no outro dia é a mulher crente, toda certinha. Isso também tem a ver com o transtorno, né? Esse efeito camaleão que eles fazem na Com vida. certeza. O fato de ter ido agora, o marido a internou numa clínica psiquiátrica, parece que ela acabou de sair. Eu tô doida, daqui a pouco eu Sim, vou que chamar ela, eu loucura. vou dar um tempo, porque eu não gosto. As pessoas perguntam, por que você não interfere, por que você não entrevista a Simária, porque sabe que são meus amigos, né? Por que você não entrevista Sim, essa sim. aqui? E agora, porque eu não quero pegar as pessoas no momento delicado para De falar fragilidade, né? meus amigos, eu quero entrevistar os meus amigos quando eles estiverem muito bem, Sim, né? sim. No caso, a Andressa não é minha amiga, mas acabou de sair da clínica, eu não quero ir, porque vai me dar views, porque vai me dar like, porque as pessoas vão todos aqui querendo saber o que aconteceu com ela. Exato. E é importante, Antônia, falar que aquilo que saiu sobre ela, a questão do bebê, né? Ela estava totalmente fora dela, ela entrou. O borderline pode ir para o outro lado, quer dizer, ele vai para um lado psicótico, ele surta, ele sai da realidade. Isso pode acontecer. Ele está no limite, né? Entre a sanidade e a loucura. Por isso, o borderline é uma personalidade limítrofe. Então, eu vi muita gente falando dela, é uma narcisista, psicopata. Gente, cuidado com os termos, né, que a gente usa, porque às vezes a pessoa está numa crise delirante, ela não sabe o que está fazendo, o que está falando, né? Pois é, pois é. Tati, tem as pessoas perguntando aqui qual é a sua formação, se é psiquiatria, se é psicologia, o que você Eu estuda? sou psicanalista com pós-doutorado em neuropsicologia, tá? Mas o meu trabalho é a fundo na psicanálise. Eu trato o borderline através da psicanálise e eu criei um método meu para tratar o borderline. Lá atrás, Antônia, eu comecei com amor patológico, que tem a ver também, né? Acaba tendo a ver com o borderline também. Então, eu tratava muito casos de mulheres que se envolveu com narcisistas, né? O que é o amor saudável, o que é o amor patológico. E isso eu ainda trabalho também com dependência afetiva, né? E acabei indo para o borderline, e aí ficou Não, realmente. quando a gente sair do borderline, eu vou entrar nos seus livros, né, que você já escreveu, e entrar nesse amor patológico, porque essa coisa de dependência, por exemplo, tem um casal, né, de influencers, né, os personagens são 2 influencers em Elite, que a menina é completamente dependente do garoto, o garoto, eles moram junto, o garoto abusa psicologicamente dela, né, explora ela, agride ela, né, um abusador, Uhum. e a menina depende dele, depende não, a menina é dependente dele, porque quem faz o dinheiro é ela, né? Ela é uma influência, trabalha Tá. com aquilo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Borderline, volta e meia eu tô ouvindo um barulho aí, você tá ouvindo esse barulho? Tá tendo uma moto maluca aqui. Pura, gente. Borderline é um transtorno. A gente pode dizer que é um transtorno, correto? É um transtorno de personalidade, o borderline, é muito confundido com a bipolaridade, então é preciso explicar que são coisas diferentes, né? Bipolaridade é algo químico, esquizofrenia é algo químico, né? Quando a gente fala, Antônia, de transtorno de personalidade, é uma personalidade que tem a ver com o familiar, o social e o cultural. E, claro, às vezes uma carga genética, né? Mas é muito mais, é uma identidade que vai se formando de uma tal forma.
E por que que a gente fala transtorno? Quando essa identidade faz a pessoa sofrer demais, a ela e aos outros, aí a gente fala que é um transtorno de personalidade, né? Temos diversos, temos o transtorno narcisista, histriônico. Então a gente agrupa, né, para conseguir trabalhar com esses sintomas. E o borderline é um transtorno aonde muitas dessas pessoas passaram por abusos na infância, né? Abuso sexual, físico, verbal, enfim, pais narcisistas muitas vezes, né? Muitas vezes os pais não têm culpa nenhuma, pode ser também uma sensação de abandono e rejeição que eles tiveram, né? Que a criança teve lá atrás, esse registro ficou para ela muito forte. Você consegue. Um beijo, Elial. O Rabino, que participou ontem de um assunto muito interessante, muito bacana também, está aqui na nossa live. Um beijo, meu amor. Que legal, eu sou judia. É. A Tati é judia, que maravilha. Ô, Tati, você consegue fazer sem seu óculos? Que ele está dando um reflexo e te atrapalha. Você consegue? Eu estou até com os meus olhos pintados para você. Tá linda. Porque a luz está estourada e aí com os óculos te atrapalha muito. Como é que a gente... Isso aí vem desde criança? Tem como identificar o borderline numa criança? Então, tem como identificar, mas quando vai surgir mesmo? Quando é que você vai perceber os primeiros sintomas? Adolescência, né? Mas hoje em dia, Antônia, com 12, 13 anos, a gente já começa a perceber, tá? Tem pessoas que conseguem disfarçar um pouco e a gente percebe mais tarde, então 17, 18 anos, 20 anos, né? Mas, inclusive, a psiquiatria diz que a gente não pode dar um diagnóstico antes dos 18 anos. Eu discordo, porque eu acho que quanto mais cedo a gente pega esse adolescente borderline, mais a gente consegue modificar esse cérebro que ainda está muito jovem e vai ser muito mais fácil trazer para ele a melhora e a remissão dos sintomas, né? Mas começa na infância, geralmente com trauma, tá? E isso vai fazer, Antônia, com que a pessoa fique com um pavor de abandono, de rejeição muito grande. A pessoa é muito explosiva, muito impulsiva, né? Ela ela não consegue ter aquele momento de respirar e parar, né? Ela sente muita culpa, ela pode ter dismorfia corporal, que é aquele se olhar no espelho e se achar horrível. Eu atendo borders lindíssimos, né? E eles se acham horríveis. Autoestima Não, lá no chinelo, né? autoestima terrível. Nunca são merecedores de nada positivo na vida, nunca, né? Mil planos, né? Pessoas inteligentíssimas, então eu quero fazer medicina, eu quero fazer psicologia, eu quero fazer isso, e isso vai ficando, né? Vai ficando e a frustração vai vindo, porque eles têm essa sensação que eles não conseguem atingir isso, né? E a expectativa é muito alta. Outra coisa, Antônia, que eu acho muito importante falar é que eles vivem num mecanismo de splitting, que a gente chama, que é 8 ou 80. Então, ou eles te amam e aí eles te colocam num pedestal, né? E em alguns segundos, se você falar alguma coisa que possa ser interpretada para eles como uma rejeição, algo que eles não gostam, eles podem passar a te odiar em um segundo. Então, são pessoas que vivem nesse 8 e 80, idolatrando e odiando. É um mecanismo delas de lidar com a vida, o que torna tudo muito difícil, né? Carlos está aqui perguntando qual a diferença do borderline para o bipolar. Então, Carlos, o bipolar, a gente está falando de algo químico, né?
O borderline, assim como o bipolar, ele vai ter oscilações de humor. Mas na bipolaridade, isso vai ser, quer dizer, são fases, né, de depressão e fases de mania. O borderline vai oscilar o dia inteiro. Então, e o principal é que bipolaridade, a gente está falando de um cérebro com uma química deficiente. Borderline é um transtorno de personalidade. Aliás, existem pessoas, Antônia, que têm o transtorno borderline e têm a bipolaridade também, né? Meu Deus. Aí é terrível, aí é complicado Não mesmo. consegue conviver com ninguém, né, Tati? Não consegue. Muita briga, muita explosão. Às vezes, Antônia, é assim: vamos imaginar que você esteja namorando um borderline e você tem uma gravação para fazer e você fala para ele: olha, eu preciso sair por alguns dias, né? Eu vou gravar, vou viajar. Isso vem para ele como: eu não gosto de você, eu estou te rejeitando. Ele acessa aquela rejeição do passado, que ficou fixada na cabeça dele, e ele pode, nesse momento, ter uma crise explosiva e te chantagear: se você for viajar, eu me mato, eu vou tirar minha vida, você não pode me deixar. Então, é tudo muito dramático, é tudo muito intenso, Que tudo horror. vem muito forte para eles mesmo. Ó, o Carlos fez outra pergunta que é: tem seu pico? Como identificar o grau mais grave do borderline e se isso pode se transformar numa sociopatia ou numa psicopatia? Não, não, não tem como se transformar, tá? Isso não existe. Existem casos mais graves, sim. Existem pessoas que têm traços borderline. Então, são geralmente pessoas muito intensas, né? Explosivas, impulsivas, mas aí são traços de uma personalidade, né? Antônia, casos mais graves é terrível, porque eles se auto-boicotam e se mutilam o tempo todo, porque na verdade eles se odeiam, né? Então, em casos graves, você vai ver pessoas que se cortam inteiras, batem a cabeça na parede, se machucam, né? Se enforcam para sentir o sofrimento. Existe um masoquismo muito grande no borderline, sabe? É assim: eu sou tão inferior, né, às outras pessoas que eu vou me punir o tempo todo, né? E aí também entram os vícios: comer compulsivo, exagero em drogas, em álcool, sexo compulsivo, né, sem proteção. Então, muitas vezes, Antônia, Suicidas, né? nesses. Oi? De suicidas. Pensamentos suicidas o tempo inteiro e, na verdade, tentativas suicidas, muitas, né? Meu Deus. Então é muito triste. E esse tratamento, Tati, você me disse que você desenvolveu a tua técnica, né? Do que consiste a sua técnica? Você pode falar aqui? Porque Posso. vários psicanalistas, vários médicos, vários psiquiatras, psicólogos desenvolvem técnicas peculiar ou tem um que é um padrão e vamos lá, é assim que trata e acabou. Eu sou meio assim igual a você, Antônia. Eu falo o que eu penso e, sabe, realmente eu não deixo escondido, eu falo. Quando eu tive a percepção, o borderline é tido como crônico, né? Quando eu comecei a trabalhar com borderline e eu tive num momento muito difícil da minha vida, Antônia, que foi a perda do meu pai, e eu Tati, tive os. vem um pouquinho mais para a esquerda que você está fugindo do centro da tela. Isso, está perfeito assim, isso. É o DDA. É, Então, nesse momento de dor, eu consegui entender a dor do borderline. Eu falei: é isso, eles vivem o luto a cada dia, né? Eu criei um método dentro da psicanálise
aonde eu vou, na verdade, resgatar todas as quebras que ele teve. E eu falo costura por quê? Porque a gente vai trabalhar todas essas sensações de abandono e de quebra, desde lá atrás, e ressignificar tudo isso para ele. E aí o que acontece? A gente percebe que tem uma queda, realmente, tem uma remissão desses sintomas. Em alguns casos, claro, né? Tem casos que a gente não consegue, a gente só consegue alguma remissão. Uma outra terapia que é muito indicada é a psicologia comportamental, tá? Para o borderline também, que é muito legal, que o psicólogo vai passar técnicas, né? Do dia a dia para ele estar exercitando aí. E A minha. Oi? remédios antidepressivos, é indicado remédios Sim, aí para ajustar o humor. geralmente é exatamente isso. Para o borderline, o psiquiatra vai passar um remédio para humor, um antidepressivo e ansiolítico, né? Mas o remédio, infelizmente, é paliativo, porque a gente não está falando de uma bipolaridade, de uma esquizofrenia, que é algo químico, onde a pessoa toma um remédio e automaticamente essa química vai ser consertada. Como é algo de personalidade, o principal para o borderline é a fala. É esse processo da terapia. O remédio ajuda, mas o remédio não vai, infelizmente, não vai chegar num ponto de ajuda onde o borderline se sinta centrado, estável. Infelizmente, não. Meu Deus. Você já curou algum borderline assim, 100%? Sim, sim. Muita gente não acredita, mas já. Eu tenho até um livro que eu escrevi que é Borderline, a cura é possível, né? Eu tenho um caso, Antônia, a pessoa ela está a uma média de 15 anos sem nenhum sintoma, né? Eu tenho casos onde a pessoa está com 5 anos sem nenhum sintoma, 3 anos, 10 anos. Agora, é claro, se eu falar para você de inúmeros borderlines que eu atendi, eu consegui a cura em 20, mas já é um começo. É isso que eu quero deixar como, sabe, Antônia, como a minha luta. Eu fico muito angustiada de não ter espaço para falar disso, porque eu consegui perceber essa possibilidade. Eu vejo essas pessoas, elas estão muito bem. Inclusive, elas param todos os remédios, né? E a minha luta é poder falar sim, sabe? Você pode ficar bem. Porque é muito frustrante. Elas vão em terapeutas e eles falam: você vai ter isso para o resto da vida. Não adianta, Olha. né? Mas é porque, de repente, é o papel do terapeuta, né? Prender o paciente ali, você não acha? Eu Sim, também acredito. e eu acho, Antônia, que muitas vezes as pessoas ficam muito presas, né? Profissionais de saúde mental, muito presos o que aprenderam na faculdade, aquilo que foi ensinado. Então, foi dito que é crônico, eu preciso falar que é crônico, né? E por que não? Se alguém está falando que conseguiu perceber, né? Que não é e que dá para a gente curar, por que não abrir o olho e falar que bacana, vamos ajudar, vamos ver isso, né? Então a cabeça ainda é muito fechada, eu acho, Antônia, sabe? Assim, O que você não pode. causa aí? Você consegue responder para a gente aqui? O que causa essa síndrome, né? Eu não sei se pode chamar de síndrome, esse transtorno. Esse transtorno Que você tinha falado lá atrás, pais narcisistas, provavelmente, abandono na abuso sexual, abuso sexual. muitas vezes pode ser uma sensação de rejeição. Então, às vezes a criança
ficou muito tempo numa UTI e ela teve a sensação de ter sido abandonada, mas não foi. Por isso que a gente fala, é um abandono real ou imaginário. Entende? Então é preciso entender, foi algo que aconteceu mesmo, houve um abuso, né? Ou foi algo que a criança, num momento um momento complicado da vida dela, ela realmente fixou isso como rejeição e abandono, né? Então a gente tem, mas a maioria dos casos realmente existem coisas muito cruéis que a gente vê que os pais fazem e a gente só vê em filme, né? Você fala, não é possível. Eu não sei se eu te perguntei aqui, ou foi alguém que me perguntou aqui. Esse sintoma do borderline, quando ele está num grau muito avançado, ele vai para. Ele corre o risco de ir para esquizofrenia? Para psicose, não para esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença que também é uma psicose, tá? O que acontece com borderline em momentos de muito estresse e principalmente em momentos de separação amorosa, eles podem ir para esse outro lado. E aí eles surtam realmente, aí entram os delírios, né? Mas geralmente são surtos pequenos, de no máximo 2 dias, no máximo, né? Então, aí uma diferença da bipolaridade, por exemplo, né? Na bipolaridade, a pessoa pode chegar ao surto pela mania, pela química, né? É essa mania que vai fazer ela subir, subir e surtar, né? No borderline, o que vai levar ao surto é o excesso de estresse e a rejeição. Uma amiga me ligou essa semana, o Tati, que a filha dela, ela descobriu que a filha dela estava roubando todos os cartões dela, estava roubando tudo que era dela, e bancava os amigos, eu não sei se para se sentir pertencente. Ela Uhum. me ligou aos prantos, ela me perguntou se a clínica que eu já vi internado o Samuel, Sim. receberia ela nesse caso, que ela era cleptomaníaca, e aí eu dei o telefone de todos os psicólogos e terapeutas que eu conheço e tal, e aí disseram para ela que não era o caso de internação, mas que tinha que tratar. Essa coisa da cleptomania, será que a cleptomania está ligado também ao borderline? Pode estar também. Sabe por quê, Antônia? O borderline tem um vazio existencial muito grande, que ele tenta preencher de diversas formas, né? Seja com excesso de comida, pode ser com roubo, né? Não. Pode ser com o sexo, tudo isso que a gente falou, pode ser com drogas. Copiosamente, parecia que o mundo estava acabando, porque ela tinha acabado de descobrir aquilo, né? E, Sim. e eu fiquei anos, anos tentando descobrir qual era o problema do meu filho, que depois diagnosticaram essa coisa da epilepsia silenciosa, Uhum. mas que eu acho, pelos sintomas, está falando, muita coisa parecida com borderline também. Com borderline, sim. Muita coisa eu reconheço ali, entendeu? A coisa da autoestima, né? A coisa de que quando identificaram que disseram para mim, não, ele não é alcoólatra, porque eu cheguei a internar ele, né, numa rehab para tratar isso aí. E aí os médicos me disseram, ele não é alcoólatra, ele Uhum. bebe para elevar exatamente isso, para elevar a autoestima, Exato. pertencente e tal. E tem a coisa do É, abusador, que ele não sabe beber uma cerveja e ir embora. Ele bebe exato. todas as cervejas Todas. até cair. Antônia, você falou uma coisa importantíssima. O sentir-se validado, pertencendo. O borderline precisa sentir que ele pertence a um grupo, né? E ele tem uma identidade muito fluida. Quando você pergunta para um borderline quem é você, o que você gosta, ou ele vai te falar mil coisas, né? Ou ele vai falar, eu não tenho certeza do que eu gosto de verdade.
né? Então, o que acontece? E ele é muito preocupado com o olhar do outro. Ele é validado pelo olhar do outro. Então, ele tenta pertencer, ele vira uma espécie de camaleão. Então, se ele convive com alguém que gosta de psicanálise, de teatro, de música, ele vai passar a colocar isso na própria identidade dele e vai falar que ele gosta disso. Mas olha que louco, você está falando, tem uma atriz global aí famosíssima, ela parou com o mesmo marido e tal, mas ela trocava de marido, assim, direto, de namorado, e aí ela estava namorando um jogador de futebol, ela se vestia como a menina que anima o time, né? Se ela estava com um pastor, ela se vestia com a gola aqui, andava igual uma carola, né? Se ela namorava um ator, aí era uma loucura, ela se adaptava àquele negócio, ela Exato. Borderline isso, né? Borderline. Você vê que ela tá sem uma identidade e no momento que ela conhece esses homens, ela meio que pega essa identidade e acredita que isso faz parte dela e ela realmente vai se moldando para pertencer, né? Ou para ser validado, Antônia, é muito triste. Tem mulheres borderlines que fazem um sexo promíscuo e elas falam para mim, Tati, eu nem gosto de fazer o sexo. Eu faço para ter a sensação de afeto no momento do sexo. Porque o vazio é tão grande, olha que loucura. Sim, Né? Conheço bem, sei bem de um exemplo que eu jamais citaria, porque né, não tem porquê você ficar citando nomes aqui, mas é um exemplo bem claro, muito famosa, que a gente sabe que é uma pessoa muito vazia, né? Mas faz e fala, né? Faz e fala, Sim, faz questão de dizer, eu dei para 10, peguei 10, beijei 50. Exatamente. É um vazio, né, Tati? É muito vazio e eles preenchem esse vazio com outras pessoas também, né? Então, e aí entra no que a gente falou de esse amor patológico, eles podem se envolver com narcisistas, né? O narcisista está pronto para reconhecer um borderline, perceber que o borderline tem uma autoestima baixa e falar: opa, esse aqui é bom para eu poder manipular. Então, é muito comum um casal de uma pessoa borderline e a outra narcisista, né? Nossa, imagina um casal borderline, os dois. E existe. Misericórdia. É uma loucura, é uma loucura. Né? Você imagina as brigas, as explosões, chega a tragédia, né? Meu Deus, É tá. muito. Qual a diferença entre bipolaridade o Carlos já fez? E como é tratado, a Tati também falou aí. Tati, você já lançou alguns livros, Escravo de Eros, né? Sim. Aceitação, a libertação, Homens que Amam Demais, né? E tem mulheres também. É mais comum você achar mulheres que amam demais ou homens que amam demais? Os dois, né? É difícil para o parceiro encontrar uma pessoa dessa, né? Muito difícil. Aí são casos de dependência afetiva, né? De um depender do outro, e por mais que ele perceba que o outro está machucando ele não consegue sair desse relacionamento, né? Então, a gente vê isso tanto na mulher quanto no homem. Essa dependência realmente de estar viciado no outro, né? Se tornar um só. Então, vira uma simbiose e no momento que o outro vai embora, a pessoa não se suporta, porque ela está simbioticamente unida ao outro. Ela não é uma pessoa e o outro uma pessoa, né? Então ela sente uma dor terrível. Eu acho que é aí que vem as tragédias passionais, né? Os crimes passionais. Exatamente. Exatamente.
Que perigo. Que perigo. Nesses momentos mesmo. Meu Aí Deus. entra ciúme, né? Ciúme obsessivo. Quer dizer, você tem tudo isso que vai entrando quando você tem esse vício de amar demais, né? Esse vício por pessoas. E vício por pessoas, às vezes, problemáticas, né, Antônia? Que horror. É uma loucura. Mulheres que estão em relacionamentos, que são espancadas, que são verbalmente, financeiramente, fisicamente, sexualmente abusadas pelo marido e falam: eu não consigo sair. E aí o que você percebe, Antônia? Você vai lá atrás na vida dela, você vê uma réplica familiar. Hum. Você vê uma imitação, O né? Zé Brasil está falando aqui, eu não gosto da minha vida, ela é um saco. Ele está falando que ele é borderline. A Dani Cavalheiro está falando que ela tem a filha mais velha dela, de 22 anos, que é borderline. Ela está falando, sempre se mutila ou pode ter transtorno sem se mutilar? Ótima pergunta, Dani. Pode ter o transtorno sem se mutilar, mas sempre vai ter uma forma de se autodestruir. Não necessariamente com a automutilação, mas pode ser com excessos, pode ser com Sabotagem, droga, se sabotando. sabotagem o tempo todo, tá? Então, é um mito isso de que todo borderline se mutila. Não é todo, não, né? Se mutilam de diversas formas, né? Meu Deus, Dani, meu Deus. Dani, quando eu anunciei você hoje aqui, eu falei, Dani não, Tati, eu falei, sabe assim que a gente escutava? Sabe, fulano é gay, não, fulano se revelou. Nossa, sabia que fulano agora saiu do armário? Não, não. Aí Sim, o mundo é gay. A sensação que eu tenho é que assim, a sociedade está borderline. perfeito. Agora extremos, o país dividido em dois, né? Esquerda, direita, as pessoas intolerantes, as pessoas não conseguem conviver, famílias que brigam, que se odeiam, pessoas que matam Perfeito. pessoas, o país brigando por dois homens, ou você é Lula ou você é Bolsonaro, ninguém briga pelo o Brasil, né? Por um projeto de país, de nação, Exato, elas brigam por exato. dois homens, e aí a pergunta esses homens causaram isso? Né? Porque eu escuto muita gente falando assim, o Bolsonaro inflamou o país, as pessoas ficaram violentas depois né, que o Bolsonaro entrou, mas eu conheço o Bolsonaro, ele é um cara que chora, ele é um cara sensível, apesar, né, de muitas vezes não transparecer isso pelas suas falas rudes, grosseiras e às vezes mal colocadas, mas é um cara tipo muito do bem, né? Pode ser que ele não consiga se fazer entender ou por uma defesa ele mostre aquela pessoa. Temos a coisa do Lula, né? Que o próprio Ciro chama ele de um encantador de serpente, né? Que ele mundo. Eu lá atrás tentei entrevistar o Lula, nunca ninguém do PT, nunca ninguém de esquerda quis vir falar, Tá. né? Não foi por falta de tentativa, mas muita gente me falava assim: cuidado, hein? Você vai sair de lá apaixonada por ele, porque ele encanta as pessoas, porque ele tem o dom da palavra. Não. Eu já acho que assim, não consigo nem ouvir a voz rouca dele, que já me irrita. Não sei se é por tudo que ele já fez pelo país, mas Sim. graças a Deus eu não sou intolerante, né? Por exemplo, um monte de gente de esquerda que não fala comigo. Outro dia eu ouvi dizer de um ator aí da TV Globo, entendeu? Ele é mau caráter, eu já sei. Tá. Ele não é de hoje, mas ele comentou assim: eu desejo morte lenta para Antônia, tudo por uma questão política. Nossa, que horror. Mas você vê, as pessoas elas estão odiosas, elas estão inflamadas, elas Elas estão estão borderline, exato. Isso que você falou é muito certo, né? Ou eu sou de esquerda ou eu sou direita. E se a Antônia é de direita e eu não sou, eu vou odiar ela. Como é que ela tem, como é que ela ousa falar do Bolsonaro e ser de direita, né? Isso é muito borderline, esse 880 que a gente está falando, esse split, né? Ou se fulana é Lula, eu não vou mais falar com ela também. tá nesse Como nível. se fosse só isso que existisse, né? Quer dizer,
Então, tá muito borderline nesse sentido realmente de 8 ou 80 e de precisar de mitos para uma validação pessoal, né. Então, no Exato. momento que eu tenho, seja o Lula ou seja o Bolsonaro, né, no momento em que eu me encanto com um desses 2, eu passo a pertencer. Eu preciso de um líder para pertencer, né. Então, você falou muito bem, Antônia, é uma sociedade muito borderline mesmo, né. E onde é que vai parar com isso, Tani? Numa sociedade borderline, né? Porque a gente está falando de um coletivo gigantesco, num país gigante, um país com várias etnias, tem vários países dentro de um só país. E Sim, sim, eu fico com medo de para onde vai essa comunicação, entendeu? exato. E a essas brigas, as pessoas vão se isolando, brigas entre famílias e separações e mortes, né. Não é? Então, realmente, é muito complicado isso, é Dani, muito complicado. O Carlos Ribeiro é um seguidor meu, é um internauta, é um inscrito no canal. Ele está aqui. Quando ele não está, eu já falo, gente, cadê o Carlos? Ele está em. Cadê ele? E ele fala aqui, vou me abrir porque você falou do Samuel. Eu também, às vezes, bebo muito para poder ser amado, pertencente à sociedade, ser notado. Mas não sou alcoólatra. Já conversei com o terapeuta e e ele disse que é baixa estima. Eu entendo, seu filho. Olha que loucura isso, Uhum. Ele Carlos. sente também que ele bebe, provavelmente, para poder ter uma aceitação maior no grupo dele, para poder ser visto como um cara mais solto, que conversa mais, que, né? Provavelmente ele busca uma aceitação aí, né? E legal, Carlos, que você está reconhecendo isso, que é o primeiro passo, né, Antônia? É reconhecer que a gente tem o problema. Então, muito bacana esse reconhecimento. Exatamente. Adriana Puiati está falando e eu. E você, o que, Adriana? Você fez uma pergunta? Faz aí de novo para eu ver. Parabéns, assunto muito importante. Brasileiro está há décadas engolindo muita coisa. A Beth acha que é porque as pessoas ficaram muito tempo engolindo muita coisa e agora chegou a hora de tomar coragem e vomitar. Pode ser, mas tá um caos, né? Sim, sim. Tá um caos. As pessoas elas estão muito, por exemplo, eu vi domingo Rodrigo Pacheco, não, Rodrigo Maia, que Uhum. ficou presidente do Senado fazendo cagada eu fui não, presidente da Câmara, Sim, fazendo uma cagada sim, atrás da outra e sim. cagando nas nossas cabeças. E aí ele foi tomar um café da manhã, acho que domingo, almoço, sei lá, e o restaurante. Eu vi o casal. Mas aí um levantou e os outros foram atrás, e foi assim uma situação constrangedora, assim como está sendo para todos os nossos algozes, né? Os algozes do povo, vamos dizer assim. A vida deles Exato. não está fácil. Por um lado, eu acho assim muito legal que o povo está acordando, né? Por um outro lado, eu acho um perigo muito grande, né? Porque eu Uhum. não sei se é assim que a gente vai conseguir, né, chegar no denominador comum, chegar numa ordem. Sim. É tudo muito. Eu tenho ficado, Cláudia, Tati, muito angustiada, porque, Uhum. graças a Deus, eu não tenho, não faço terapia, porque eu sou um livro aberto. Eu venho aqui, falo das minhas coisas dos meus seguidores, vou no meu Instagram, vomito, choro, rio, brinco com eles. Eu não tenho tempo ruim comigo, tomo um chifre, eu falo, gente, tomei um chifre, estou solteira, estou namorando, Aham. estou namorando, eu não tenho essa coisa, né? Então, assim, eu acho que isso me ajuda, tem um lado negativo, tem um lado positivo, né? Como tudo na vida, mas eu gosto de ficar sozinha, eu adoro ficar com a minha família, eu adoro sentar, beber um vinho, conversar com uma amiga, virar noite, É sabe? uma delícia. É. Não tenho essa carência. Todos os meus amigos artistas, inclusive alguns famosos que eu tive uns namoros rápidos aí, eles têm a necessidade de estar rodeados, de estar sempre comigo. Uhum. Uhum. Você vê que eles se sentem quem as pessoas dizem que eles são a partir dessa bajulação. Exato. Eu já não gosto, eu tenho Uhum. paura disso, eu não gosto de gente, ai, entendeu? Eu não tenho entourage, eu ando muito sozinha, e as pessoas confundem. É. As pessoas confundem.
Quando você chega no lugar que você não chega com aquela entourage, com aquele monte de gente em volta, que é o assessor, é o empresário, é o maquiador, é o motorista, é o não sei o quê, logo você não é importante, sabe? Eu caguei para essa coisa. Eu não preciso. Eu definitivamente não preciso. Quem não quiser entender que eu sozinha me basto, que eu sozinha dou conta do meu recado, foda-se. Mas, pasme, por muitas vezes já perdi muito pelas pessoas acharem que, tipo, nossa, não tá podendo porque não chegou com 500 mil pessoas para botar a banca, entendeu? É absurdo isso, né? Mas as pessoas são assim. As pessoas são assim. Você é extremamente autêntica, você fala o que você sente, o que você pensa, eu acho que isso é muito saudável, inclusive, né? E eu acho que quem precisa realmente ser visto, sabe, com muita gente, ou ser visto porque tem muito dinheiro, ou essa pessoa não está feliz, Antônia. Ela não está, ela está buscando essa validação, né, em coisas que, na verdade, você vê que não é uma pessoa feliz. A pessoa feliz, ela tem uma identidade, ela gosta de quem ela é e ela assume o que ela gosta, né? Ela assume quem ela é. Então, e aí, claro que vem os haters e eu imagino que você deve sofrer, né? Você que é muito conhecida, deve ser uma loucura. Tati, eu entendi eu entendi, não. Eu senti na pele, agora fazendo campanha, eu senti na pele essa coisa do desmistificar, que para mim, quanto artista, não foi legal, sabe? Porque eu, dentro da minha simplicidade, eu não tinha uma entourage atrás de mim, não gosto. Das poucas vezes que eu saí com pessoas que contrataram para balançar a bandeira, para ir na frente, para estar em volta de mim, não deu certo aquilo, na minha cabeça não foi legal. Eu acho que aquilo não dá bola. E aí a equipe falava, dá sim, as pessoas precisam sentir que você tá, caraca, tá bom. E um dia, olha como é que são as coisas, um dia na Feira dos Paraíbas, um cara me chamou, acho que eu já contei isso aqui, ele falou assim, fui na barraquinha dele, ele virou para mim e falou assim, eu não tinha ninguém para votar até agora, mas eu vou votar em você e vou fazer minha família votar em você, porque, cara, eu te acompanho desde a Malhação, eu conheço tua história, e você tá aqui sozinha, dando o teu santinho para as pessoas, sem aquele monte de gente atrás, sem aquele som que vem na frente, sem aquele monte de gente em volta. É de uma simplicidade, porque eu sei que você está fazendo isso porque você quer. Então, assim, eu fiquei impressionada. Quanta gente bacana. Que legal, né? Que legal isso. Eu encontrava na rua. E, assim, às vezes, numa caminhada, eu perdia horas, não perdia, eu ganhei, conversando com uma só pessoa. Fazer política não é isso. Fazer política é pegar, apertar na mão, tirar a foto, assim, tchau, e vai passando por cima dos outros. Então, não foi isso. E, nossa, eu tenho aqui umas 10 pessoas comuns que eu conheci ao longo desse negócio, um artista plástica da Tijuquinha, o outro não sei o quê, que a gente fala aqui no WhatsApp, sabe? Então, assim, é gente. Eu sou gente que gosta de gente, mas isso não é bem visto na política. Eu parei numa feira em Campo Grande e fui conversar com uma senhorinha que estava chorando do meu lado, veio conversar comigo, porque ela tinha acabado de ser assaltada na saída do banco, o salário dela, e ela tinha aquele salário na saída do banco, aquela saída de banco. Roubaram ela, acho que alguém deve ter dado, né? Uns R$ 1.000 e tantos dela lá. E ela estava sem gás, né? Precisava comprar o botijão dela. E eu dei dinheiro escondido, né? Porque, assim, na verdade, não foi escondido. Eu peguei o dinheiro e dei para ela. É meio instintivo, né, Antônia? Eu era a Antônia, candidata. Eu dei o dinheiro para ela comprar o botijão. E aí veio um monte de... As 3 pessoas da minha falaram, você tá louca se alguém vê isso, você é impugnada agora. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz num calçadão? Olha, o que eu fiz? Você deu dinheiro para a mulher, você compra de voto e tal. Uma velhinha. Eu falei, cara, que me impugnem agora. Gente. Eu não vou pegar o dinheiro de volta dessa senhora que eu dei para comprar. Antônia, eu fico imaginando, será que você ia aguentar? A minha nordestina, sabe? Ela chorava tanto, me abraçava. Aí a gente sentou ali, fiquei tomando um caldo de cana, comendo um pastel com ela. E passei até mal, porque eles botavam, era refil, né?
ia enchendo, e aquilo é forte demais, e estava calor. Gente, mas como eu passei mal, eu queria morrer depois do enjoo danado. E de longe tinha uma moça negra, me filmando assim. E eu acho que ela estava mandando para alguém, tipo, com certeza, olha aqui, ó, o que os políticos fazem, né? Tomam até. Tá. Mal sabia ela que eu vim do sertão do Piauí, que uma das coisas que eu mais amava era quando minha mãe podia comprar um caldo de cana para eu tomar. Você acha que você aguentaria, Antônia? Porque você é muito autêntica e você acha que você aguentaria estar no meio? Porque tem muito psicopata e sociopata na política, né? Grande parte. Você acha que você não ia ter pelo amor de Deus, assim, não estou aguentando? Uma Olha, curiosidade minha. eu vou te falar uma coisa. Ô, Tati, eu já convivi com muito psicopata na minha vida. Tá? Tá. Eu já convivi com muita gente escrota, sabe? Uhum. Trabalhando, porque eu nunca na minha vida me prestei, pelo que quer que seja, sair da minha casa para fazer parte de nenhuma panela de gente escrota. Mas eu já convivi com Sim. muita gente escrota, muita gente egóica, muita gente pedante, sabe? Que acha que está acima do bem e do mal, porque meu marido era Uhum. diretor do núcleo da TV Globo. Então, eu Sim. convivi com pessoas assim. Então, Muito egocêntricas, né? a diferença para a política é que a política eles são ratazanas de porão, sabe? Ratazanas de Uhum. esgoto, porque eles não são famosos e a maioria também vem da merda, e aí eles, quando chegam naquele congresso, eles têm poder, né? O poder da caneta, Deslumbra, né? o poder de roubar, né? Sim, Tanto sim. é que você vê gente saindo com dinheiro na cueca, aquele merdelho. Exato, exato. Então, assim, eu tenho um entendimento disso tudo, desse tipo de gente, sabe? Eu Você acho que já pesca, você já consegue isso aí sentir. não ia me afetar em hipótese alguma, não. Me afetou foi fazer campanha, por ver muitas mazelas, muitas coisas que eu não podia ajudar, sabe? Voltava para Uhum. casa, nossa, voltava para casa Sim. sugada e rezando para esse negócio acabar. Foi realmente uma tortura isso aí. Aham. Mas está lá no Congresso, já fez, acho que seria uma pós-graduação, né? Aliás, acho que Sim. o Projac foi pós-graduação. Então, acho que não ia ter nenhum problema, não. A Adriana está falando, você é sociopata? Como assim? Quem que é sociopata? Tônia, que bom que o Brasil tem uma pessoa tão querida como você. Meu amor, obrigado. Massacrada, mas como tem um poder interior tão forte, espiritual elevado, consegue dar a volta por cima. Eu vejo pessoas me massacrando. Essa é a palavra, Carlos, massacre. Eu volto e meia, eu sofro assim, mas eu tenho um entendimento, Tati, que esse massacre foi permitido por mim. Uhum. Uhum. Então, quando você tem esse entendimento de que a brecha estava ali, eu deixei o inimigo entrar. Sim, Dessa brecha. Então, sim, perfeito. logo eu não me vitimizo, Sim, porque eu acho que as coisas só te acontecem quando você permite, né? exato, Ou por exato. descuido, ou por subestimar, ou por se colocar de forma, Uhum. né, que a metralhadora mal apontada, ela Sim, tira para o teu pé. sim. Então, eu tenho essa consciência toda e vou me trabalhando e vou, né, não Ótimo. ter pavor. Essencial esse trabalho, essa autoobservação o tempo inteiro, né? O tempo todo. É. Adriana, transtorno de personalidade também, Ariana. Meu Deus, a Ariana Oliveira está falando que ela tem um monte de coisa. Transtorno de personalidade. Meu Deus, Ariana. É borderline dela? Eu estou esperando, escreve de novo aqui, Ariana. Ela está falando que tem transtorno de personalidade, mas acho que ela falou que ela é sociopata. É muito difícil dialogar com essa esquerdalha, desistir dessa gente. A Miriam falando, a Antônia convida o pastor Sandro Rocha. Pastor Sandro Rocha? Tem umas pessoas muito loucas aqui. A CDD, a Milena. Então, a Ariana está falando que ela é sociopata.
O sociopata eu, inclusive, um dos processos que tem um rapaz aí no YouTube movendo contra mim, que ninguém proibiu de falar o nome dele, não, é porque me dá até falar o nome dele. Sim, sim. Porque numa live, eu com Carla Zambelli e Major Fabiana, a gente falando de tipos de sociopatia, né? E que eu li que um dos tipos de sociopatia é aquele cara que ele é muito agressivo atrás do celular, né? Ele é muito valentão atrás de um computador, né? Mas que ele não te encara, ele não encara a sociedade. É intransigente, ele é um cara que se isola, ele se sente poderoso ali, no habitat Sim, dele, mas ele não sim. sai para ir no teu, que é uma espécie de sociopatia. E eu fui processada, né, por essa observação. O que você acha disso, Tati? O sociopata quando a gente pensa em espécie humana, ele é uma pessoa extremamente perigosa, né? O Mas são sociopata, graus de sociopatia, né? Tem graus de sociopatia. sim, e geralmente a gente acha que o sociopata é aquele serial killer, o que vai matar. Não, né? A minoria vai matar. A maioria vai aplicar golpes, vão ser estelionatários, vão sugar pessoas, vão se unir a pessoas para conseguir coisas para benefício próprio, né? O que acontece, Antônia? O sociopata, ele não deprime, ele não tem sensação de remorso e culpa, né? Então, se ele faz alguma coisa contra você, em momento algum ele se sente culpado. E eles observam a gente, né? Quando você conversa com um sociopata, é curioso porque eles falam: a gente observa, a gente imita, a gente finge que está triste, a gente finge que chora. Mas, na verdade, por exemplo, um exemplo de sociopatia clássica, a Suzane Richthofen, né? Você vê quando ela tenta chorar que ela nem consegue, né? É algo tão falso que realmente não tem como, né? Então, o sociopata é muito perigoso e o psicopata é nomenclatura, né? Na verdade, são nomenclaturas que a gente usa, mas são pessoas que se elas usam outras pessoas para benefício próprio, né? Seja financeiro, seja se dar bem, porque a pessoa, sabe, é cool, é legal. Então, e tem bastante, viu, Antônia? A gente acha que é pouco, mas se a gente pensar em 3% da população, imagina, Não. todo mundo que está aqui na live, você, eu, a gente tem vizinhos que são sociopatas, né? Sim, sim, com certeza. Olha, eu queria que você deixasse aí um recado final. A gente está aqui, ó, Tati Hades, sigam ela lá. A Tati falou que agora, junto com a nossa amiga, como ela vai sim trabalhar o Instagram dela, vocês que querem Eu buscar a vou. Jana, vocês que querem entender melhor, né, do borderline, dessa amor patológico, né? Como detectar um cara desses, Tati? Como detectar? São pessoas que já te dão sinais característicos logo no início de uma relação? Olha, eu acho que o perfil do narcisista patológico, né, é aquele príncipe encantado no início. Ele te olha, ele te lê e ele fala: eu sei exatamente o que a Antônia quer. E eu vou oferecer isso para ela, para que ela caia na minha e eu consiga até ela. Então, no começo, Antônia, vai ser aquele homem perfeito, né? Você vai falar, não é possível, existe, né, esse homem. E depois você vai percebendo, né, abusos verbais, ciúme obsessivo, isolar você, não querer que você frequente sua família, seus amigos, ter inveja do seu sucesso. Aí tem que pular fora, né? Começou a perceber, pula fora, né?
Exato, gente, exato. Vocês têm que ter, ficar atenta aos sinais, linguagem silenciosa, né? Ela é importantíssima. Sim, E, ó, bloquear da tua vida, mas bloquear de tudo mesmo, porque é problema, anotem, é problema. Mas muito, aí muito. depois é uma cagada, né? Ainda mais quando a gente é mãe, a gente tem filhos e envolve a família. Olha, muito cuidado. Terrível, É, terrível. é. Olha, eu quero te agradecer imensamente, Tati. Você tem um canal no YouTube? Tem, né? Tenho no Divã com Tati Addes, eu tenho vídeos de tudo que é tipo de transtorno, vídeos de saúde mental, lives. Então, no Divã com Tati Addes, no YouTube, e o Instagram, que eu prometi para a Antônia, e vou melhorar. Vocês vão ver algumas entrevistas minhas para a TV aí, tem umas coisas bacanas também. Tem muita, gente. A Tati tem muitas entrevistas É, bacanas, vários canais de televisão. E aí eu acho que vai ajudar muito vocês. Ó, amanhã estarei aqui solamente, né? Um papo reto de mim para com vocês. Na quinta-feira, após o jogo, né? Não sei, pode ser que esteja todo mundo bêbado, dependendo do resultado, mas se bem que está só começando, né? Eu aconselho vocês assistirem para dar uma relaxada, né? Uma vez que a gente vem aí de uma série pesada, né? Dessa coisa, né? Desse imbróglio político. Então, assim, amanhã, espero vocês aqui às 21 horas. Amanhã eu vou trazer assuntos de política para vocês também, porque aqui, quando eu não falo de política, eles ficam um tantinho chateados. Amanhã eu venho com algumas verdades para vocês, né? E realmente o YouTube, para quem me perguntou aqui, o YouTube está com um probleminha de quase uma semana para cá, o YouTube não está entregando. Espero que se ajuste imediatamente, porque isso é péssimo para todo mundo. E é isso, gente. Um beijo no coração de todos, tá? Obrigada, Tati. Obrigada por estar aqui. obrigada, Antônia. Falando. Um A beijo gente no vai se falando. Beijo. Tchau, gente. Até amanhã. Beijo.